Você já deve ter ouvido muitas pessoas se queixarem de algo que você disse ou fez, não é? Além dos problemas que todo mundo vive, você já deve ter visto as suas reações diante disso, sem contar com aquelas situações em que você estava encrencando com alguém, pela outra pessoa não ser tão maleável com você. O que você disse na sua cabeça? Você estava ouvindo muitas coisas, não é? Ninguém sabia do que estava se passando dentro da sua cabeça, dos julgamentos, da condenação do que você estava fazendo. Mas você escuta tudo, não é? E você faz isso por causa de uma situação desagradável. Você foi juntando uma coisa daqui, outra coisa de lá, e aí isso reflete o que é a alma, o que faz a alma. Ela sempre leva você a sentir, pecar, julgar. O que acontece é que muita gente, no meio de tudo isso, enfrenta tudo isso calado, ou brigando com as pessoas. Tem gente que expressa o que sente, outras não. E o mal fica ali corrompendo o seu comportamento e os seus olhos. E aí você vai para a igreja, você que é um cristão, um crente, evangélico, e não fala nada daquilo que acontece para Deus. Porque está tão acostumado em cometer esses pecados que não vê motivo de falar com Deus, não se incomoda. É aí que a fé emotiva sempre entra em ação, para atrapalhar ainda mais o que a fé racional faz. E, na verdade, quando a pessoa está sentindo, ela nem raciocina, mas ela se justifica e diz assim: quem é que não peca, hein? Você já ouviu isso? Eu já. Ou a pessoa não se apercebe do pecado que ela cometeu. Às vezes, o pecado nem a incomoda. É como se fosse o seu direito. Direito de responder, de julgar, de brigar, de fazer o que você acha que tem que ser feito. Você acha que é seu direito. Porém, aí depois você vai lá na igreja, você ora, lê a Bíblia, busca a Deus, louva. Lá está você dizendo palavras que são mais religiosas do que a sua realidade. Aquelas palavras que não são pensadas, são ditas por serem decoradas ou aprendidas. Faz tudo ali, de forma religiosa, sem verdade, sem proximidade de Deus. Aí você acha que vai resultar o quê? Você faz algo sem vontade. Você vai ser sincero? Não. Você vai se cansar de fazer aquilo que não é verdadeiro. Imagina, você engana, mente, ilude. O que você vai alcançar com Deus? Nada. Você vai chegar um momento, vai ficar todo desanimado de ir na igreja, de ouvir a palavra de Deus, de buscar a Deus e tudo por quê? Porque você fez. Sim, você fez, você orou, você buscou, você leu a Bíblia, mas fez mais por religião, fez por fazer, enganando a si mesmo e aos outros. Para quê? Fazer algo que não resulta em nada, hein? Não faz sentido. Mas como a pessoa está em uma fé emotiva, vai dizer para ela a verdade. Ela vai ficar muito brava. E a coisa é muito séria. Eu tenho uma imensa preocupação com a sua alma, ouvinte. Você pode dizer um monte de elogios, mas isso não resolve se você não atentar para quem você tem sido. Pense, por favor, medite sobre tudo que você tem sido. Tanto que você tem sido, do que você tem falado para Deus. E como que você tem feito as coisas na igreja, as coisas espirituais. Quem disse que pode ficar sem vigiar a sua alma? Não se deu conta dos perigos que a alma vive. E vamos ser sinceros uns com os outros. Todo mundo peca.
de um jeito ou do outro. Mas como você lida com seus erros? Aí diz muito sobre você, sobre a sua fé, sobre a sua consideração com a sua alma e, consequentemente, com Deus. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículos 7 ao 8. Aquelas pessoas que se sentiam seguras delas mesmas, por se acharem intelectuais, saberem falar sobre o assunto da lei, da palavra, achavam que tinham o direito de se excluir, de ouvir a palavra de Deus, ou seja, sobre o pecado. Essas pessoas que acham, por fazerem suas obrigações diante do cristianismo, se sentem incorretas no que fazem, estão mais voltadas às suas obras externas do que às obras internas. E as obras internas se fala do comportamento, das palavras que dizem sobre as coisas e pessoas. Enquanto você, ouvinte, não entender o erro que vem cometendo, enquanto você insistir em achar que o que você sente é o certo, você vai sempre considerar o pecado como algo justo, entre aspas. Por isso que a Bíblia diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem é que tem que produzir? É Deus que tem que produzir em você? Não, é você que tem que produzir. Como que vou produzir? Essa é a questão. Quando eu me observo, quando eu ouço o que eu digo para mim, quando eu observo como é o meu comportamento, tudo aquilo que vou descobrindo de mim vai demandar que eu haja em cima daquilo. Produzir frutos dignos. Não é produzir frutos de raiva, não é produzir frutos de ficar se justificando, é produzir frutos que você queira mudar. Não é produzir frutos que você queira mudar na outra pessoa. É você produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, de sentir a dor da sua injustiça com o seu pecado. Isso, minha gente, é você que faz. Ou seja, esse produzir frutos dignos de arrependimento, nós é que provocamos.